Olá, seja bem-vindo ao canal 14 NET Anápolis. Que bom que você veio. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós temos um tema que nós vamos conversar com a doutora Marilda, psicóloga, a respeito da evolução psíquica, psicológica no ser humano. E ninguém melhor do que essa convidada. Seja bem-vindo, Marilda. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito honrado com esses convites. É uma forma de eu cumprir com a minha missão de vida, que é passar para frente algumas informações que podem ajudar as pessoas a serem um pouco mais saudáveis, um pouco mais felizes, um pouco mais livres, né? Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, Marilda, fico honradíssimo com a sua presença e o programa tem esse caráter, sabe, de realmente informar, de levar até você algumas informações assim de caráter simples, mas profundo, onde você às vezes já sentiu alguma coisa e não relacionou a questão psicológica, Marilda. Então eu queria já começar a te perguntar o seguinte, a evolução psicológica no ser humano, como que ela iniciou? Primeiro a gente precisa entender que o processo evolutivo vem lá de Darwin, né? Que ele acreditava na evolução das espécies. Ela tem um caráter adaptativo. Então, nós temos uma estrutura física que, junto ao ambiente, ela vai se adequando e vai a cada vez mais evoluindo, vamos dizer, né? Então, assim, enquanto estrutura mental, de pensamento e de adaptação aos novos contextos, a cada comunidade, a cada sociedade vai tendo modificações, mesmo que não mude as estruturas do cérebro. Então, as estruturas físicas continuam as mesmas, mas a maneira de lidar com esse ambiente, com certeza, evoluiu, né? Nós temos que pensar que temos esse cérebro, ele é dividido didaticamente em 3 partes. A parte que é instintiva, que é o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro da sobrevivência. Então, se você bate a mão numa chapa quente, automaticamente você tira a mão. Então, isso continua inato desde lá, né? Desde a pré-história, a gente continua com esse cérebro. Tem o cérebro emocional, que vai dar que vai arquivar as memórias traumáticas desse indivíduo, além de outras funções. Então, faz com que esse indivíduo, a partir dessa primeira experiência, ele passa a ter mais cuidado, né? E é isso que vai fazendo o ser humano evoluir, como nós estamos aqui. E o cérebro racional, ele é o gestor dessa máquina toda. Então, o cérebro racional é que vai gerenciar tanto o cérebro instintivo e emocional nas suas consequências. Porque tanto o instintivo quanto o emocional, ele é muito pronto, né? Ele é uma parte subcortical, uma parte mais primitiva do cérebro, mais interior do cérebro. E essa parte, ela não foi mudada desde o cérebro do homem da pré-história. Então, ela é tão eficaz que não houve grandes mudanças. Ela já reage a qualquer situação de prevenção, de cuidado, de sobrevivência, seria por aí? Exatamente. Qualquer situação de perigo, ela, né, já reage. Qual que é a gerência do cérebro pré-frontal, do cérebro racional? A gerência dele é pensar no imaginário que possa acontecer. Então, o cérebro racional, através dos pensamentos, você vai identificar quando ele é um perigo real, quando ele é um imaginário. Então, assim, o cérebro em si, ele vê uma situação de perigo, ele já produz os hormônios de luta ou fuga, né? Prepara para lutar ou fugir. E só que nós estamos num mundo hoje
onde a gente vê perigo em tudo. Interessante isso aí. E aí, o que vai acontecer? A gente fica produzindo hormônios do estresse numa quantidade desnecessária. Por isso a ansiedade, por isso a depressão, por isso as fobias, né? Então, nós precisamos regular esse cérebro para começar a viver a realidade como ela é, sem colocar terror em nós mesmos. Então, para isso, a gente precisa tomar consciência de como a gente está pensando. Né? O pensamento que vai ser a porta de entrada para o eu, para identificar se eu estou vivendo num real ou num imaginário. É interessante. Então, quando há o excessivo pensamento, naturalmente desencadeia então os transtornos, seria por aí. Então, funciona assim, o nosso cérebro ele é feito de neurônios. Neurônios, eles são células em forma de elos, né? Então, eu tenho um neurônio, esse neurônio ele recebe uma informação, o primeiro neurônio recebe a informação através da visão ou da audição, né? Eu faço uma leitura do ambiente e ele vai produzir um hormônio. O segundo neurônio capta esse hormônio e reproduz esse hormônio. Então, ele vai formando uma corrente elétrica no cérebro. Em hertz, elétrica mesmo, né? Então, a neurociência hoje estuda, se você bota um aparato na sua cabeça para medir essa eletricidade, coloca uma lâmpada, acende. Então, é uma corrente elétrica mesmo. Se essa corrente elétrica ela é muito ativada, ela entra meio que em curto-circuito. Então, é a hora que começam os processos de ansiedade. Né? Os transtornos aí começam a ser reais mesmo. E aí, qual que é a característica? São pensamentos acelerados, são fugas de ideias, eu penso uma coisa, daqui a pouco penso outra, penso outra, penso outra. Às vezes com distúrbios do sono, da alimentação. Né? Tudo isso influencia? Tudo isso já é uma consequência desse cérebro que está disfuncional. Está desgastando, vamos dizer por aí, né? Exatamente. Nossa, mas a máquina cerebral é incrível, hein? Incrível. Quer dizer, você pensa, e se pensar demais, você começa a sentir demais, e se começa a sentir demais e não está controlando, ele vai sofrer, ué. Exatamente. Aí ele entra para os comportamentos disfuncionais. Vai ficar mais agressivo, mais impulsivo, né? Com uma dificuldade no controle inibitório, né? Ele faz primeiro e pensa depois. Então, o que nós temos que fazer no mundo de hoje, né? Qual que é a bola da vez hoje em dia para a gente recuperar um pouco a saúde mental? É puxar o freio de mão. Então, o processo de fazer meditação é uma forma de eu começar a prestar atenção nesses pensamentos e poder desacelerar esses pensamentos. Então, quer dizer, ele utilizando um relaxamento, vamos por aí. Exatamente, aprendendo a relaxar o cérebro e de identificar os pensamentos e perceber que os pensamentos são meus, mas não sou eu. Interessante. Chegaram aqui, mas não foi eu que produzi, mas eles chegaram. Chegaram aqui, faz parte de mim. E eu tenho que fazer essa avaliação, esse meu cérebro racional tem que fazer essa avaliação para saber qual que é a solução do problema do que eu estou pensando. Aí ele vem para o lado da razão. Aí vem para o lado da razão. Ele vai pensar, mas espera aí, isso aqui está me perturbando, mas não tem uma lógica nisso aqui de eu estar tão preocupado com isso. Aí ele utilizando o relaxamento, igual retornando no que você falou anteriormente, a pessoa faz depois que ela pensa. Né? Quer dizer, ele num relacionamento ali familiar, vamos dizer, que é o que a gente vê mais ocorrendo, né?
ele fala algo áspero com a esposa ou com os filhos, naquele momento ali, depois seria por isso? É isso aí? E com relaxamento, ele consegue começar a administrar melhor esse... Então, vamos entender que a meditação, mindfulness, aí tem uma porção de nomes, né? Mas eu gosto da teoria do mindfulness, que é você aprender a identificar seu pensamento e descolar dele. Então, normalmente é recomendado como uma medicação você fazer isso diariamente. Igual você escova os dentes todos os dias, você também faz esse exercício todos os dias. Então, normalmente eu coloco 5 minutinhos no cronômetro do meu celular, fecho os olhos e começo a fazer uma respiração compassada. Eu inspiro em 3 tempos e exalo em 6. A expiração precisa ser o dobro da inspiração. O ansioso tem dificuldade nisso, né? Porque o ansioso respira muito só aqui, né? Então, ele fica sufocado. Não dou conta de exalar em 6 tempos. Então, exale em 4, né? Mas precisa ser o dobro da inalação. Então, se eu inspiro em 2, eu vou exalar em 4. Né? Isso é uma respiração de sedação. E isso vai fazer com que o seu cérebro relaxe. Olha, tão fácil, Então, mas nós temos os pensamentos que eu estou lá, inspirando e expirando, e aí vem, nossa, tem que pagar aquela conta hoje. Aí, nossa, será que eu vou ter dinheiro? Estou tendo problema com a mulher, meu Deus do céu. Meu filho, na escola. Aquela venda que eu tenho que fazer, nossa, será que vai dar certo? Meu Deus exatamente. do céu. Então, o que eu vou ver? Eu não vou dar conta de parar de pensar. Mas, a hora que o pensamento chega, eu coloco ele na lateral. Eu falo, isso é um pensamento. Você organiza ele. Deixa eu voltar para a respiração. Não, eu olho para ele e falo, tá bom, pensamento te vi. Obrigada, aguenta aí, depois eu resolvo, né? Porque eu estou só com 5 minutos para me respirar, né? Então, o pensamento vem e volta para a respiração. O pensamento vem e volta. Tem hora que você respira e o pensamento vem. Aí você olha. Você vai ignorar esse pensamento naquele momento ali. Não é ignorar, né? É você tomar consciência dele. É você tomar conta do pensamento mesmo. Né? Quem manda aqui sou eu. Sou eu, exatamente. Exatamente. Então, eu vou descolando o pensamento, porque antes de eu fazer esse exercício, eu sou o pensamento. Se eu estou na cama, 4 horas da manhã, acordo e penso, nossa, eu vou ter que fazer isso, isso e isso, aí eu já levanto, eu já vou fazer a minha agenda, eu já vou, né? Eu não durmo mais. Então, qual que é o remédio para isso? Calma, 4 horas da manhã, não tem banco aberto, não tem loja para ir, não tem nada. Não resolver nada agora. Deixa eu respirar. Já acordei mesmo, mas eu vou ficar na cama e vou fazer a minha respiração compassada. Então, eu não vou deixar o pensamento mandar em mim. Eu que vou ter que dominar, mandar nele. Eu vou olhar para ele e ver, ele é funcional ou disfuncional, né? Então, uma das características é ter esse domínio sobre o meu pensar, bem racional, né? Por quê? Porque nós temos que pensar que a mente emocional, ela é uma mente que vai aparecer quando eu estiver numa situação de perigo. A mente emocional, ela é uma comunicação rápida de emergência. E então, ela é boa, ela não é ruim, né? Ela é maléfica só quando ela fica só no eu emocional. Não tem aquelas pessoas com pavio curto? Qualquer coisa explode. Qualquer coisa fala grosso, qualquer coisa ofende. Então, é uma pessoa que está com a mente emocional muito desenvolvida e a mente racional pouco desenvolvida. E eu preciso de ter uma mente sábia. Equilibrada aí, Equilibrada. Não é que eu não vou ter emoção.
Eu vou ter, mas aí eu vou fazer uma análise. Eu preciso entrar nessa emoção? Né? Então, eu estava atendendo esses dias uma mãe com um filho lá de 40 anos, solteiro, que mora em casa. E esse menino, às vezes trabalha, às vezes não trabalha. E a mãe vai e olha lá a conta bancária dele. A conta bancária dele está com R$3.000. Ela fala, e aí? Eu deposito, não deposito? Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa para o meu filho. Ah, porque é meu filho, né? Então, ela corre e deposita R$10.000 na conta do menino. E fica agoniada. E o menino vê e fica muito chateado. Mas fica chateado por quê? Porque ele não pediu. Então, e ela foi pelo lado emocional. Sim. E aí, ela ainda fica chateada porque ele nem foi agradecido, né? Então, assim, essa mente emocional, se eu não olho, ela me causa problema. Mesmo nas melhores das intenções. Isso que você falou, mesmo nas melhores intenções, é algo que a gente vê muito hoje em dia, né? Sim. Esses rapazes de 40, 50 anos não saem de casa porque há poderia dizer, uma proteção excessiva da mãe, querendo zelar de alguém que nem pediu zelo. Então assim, na psicanálise, a gente trabalha muito com a questão da importância da falta. Para a gente ter desejo, né, a gente precisa ter necessidade. Então, proteger demais o filho, ele cresce com um racional diminuído e um emocional... Bem limitado, né? Porque o mundo emocional é muito do mundo infantil. Olha aí, que interessante. O mundo emocional é muito do lado infantil. Por isso que, às vezes, você tem essas atitudes... e não passou pelo crivo do racional, aí você se entrega à emoção e pá, depois... E o que tem que fazer uma pessoa que está nessa situação, doutora Marilda? Então, o primeiro processo é a tomada de consciência de que eu não estou bem. Como é que a gente sabe que não está bem, né? Qual é a diferença entre o normal e o patológico? No mundo emocional, no mundo subjetivo, a diferença é tênue. Às vezes eu estou lá triste há uma semana e falo, é tristeza, porque é assim mesmo. E não é, né? Ou eu explodo com todo mundo, agrido e sou agredido, eu falo, não, é meu temperamento. Não é. Pode ser melhor, né? Pode ser melhor. Então, qual que é a diferença? O que eu tenho que fazer quando eu percebo que o meu comportamento é um comportamento disfuncional? Quando é que eu tenho que procurar ajuda? Quando sente os sintomas que essa pessoa tem. Se me causa prejuízo relacional, no meu trabalho, financeiro, com os meus amigos, eu posso procurar ajuda. Causou prejuízo, algum tipo de prejuízo, ou na família... Tem algum transtorno. Tem um transtorno. Então, não é temperamento, não é personalidade, já é um sintoma de doença. Nossa, isso que você falou aí, menino do céu, isso é muito importante, porque às vezes tem gente que não sai daquele... Ele está naquele atoleiro, vamos dizer assim, né? E ele, profissionalmente, ele vai até um ponto, tipo aquela pessoa que ele chega até ali e depois ele volta aqui de novo. Ele nunca tem aquela tranquilidade financeira, vamos dizer, do lado financeiro, que é um dos pontos que mais perturbam, vamos dizer assim, entre aspas. E sintomático. Sintomático. A primeira coisa que eu avalio quando eu recebo alguém é como anda o financeiro. Porque nos transtornos bipolar de humor, o financeiro geralmente essa piorra, ganha muito e gasta muito. Então, sempre está com dificuldades financeiras, né? No depressivo, a questão financeira também é muito significativa, né? Fora as psicoses, que aí a coisa é pior ainda. Não, familiar, saiu uma pesquisa que 85% do divórcio é consequência da questão financeira. Pois bem, então uma pessoa que ela tem esse comportamento, né, profissional,
Ele chega, ele fatura tanto, chegou aqui, ele fatura 10 mil, ele consumiu os 10 mil, ele nunca tem aquela tranquilidade, aquela reserva. Pode subentender que aí tem algo. Tem. Certeza. Coisa. Certeza. Olha para você ver, e às vezes a gente acha que não, acho isso, que é empreendedor. Eu estou falhando numa questão de atitude apenas, né, sem relacionar com o psíquico. Olha aí para você que coisa que eu nunca, parabéns, marido, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Por que a gente está tentando trazer isso de uma maneira bem natural? Porque às vezes você pode achar uma coisa e não é essa coisa. Então você nunca vai conseguir resolver. A questão do controle inibitório, ela vai aparecer muito nos transtornos. Muito. Então, quando eu me descontrolo com comida, com bebida, com sexo, com dinheiro, com compra, todos esses fatores têm um transtorno por trás, uma doença por trás. Pode não ser um transtorno grave, né? Não vamos levar por esse lado, né, Marilda? Mas tem um início. Porque na verdade, assim, o que a gente tem que pensar? Nós temos uma linha de personalidade, né? Então, aqui nessa linha, até a metade da linha é normal, é a minha estrutura. Então, eu posso ser uma pessoa que gosta de vestir bem, que gosta de roupas, e compro bolsas e tal. Mas isso não me causa prejuízo. Tá normal, tá na linha normal. Eu gosto, por exemplo, de bons restaurantes, de boas comidas, de viajar de uma vez para a praia, de uma vez num país diferente. E isso é normal. Agora, quando esse meu comportamento começa a me causar prejuízo ou prejuízo ao ambiente, aí já é patológico. Interessante, é um mecanismo fantástico, a mente, o cérebro, enfim, toda essa questão psíquica. E é bom que você saiba, né, principalmente essas dicas tão simples, mas que têm o seu valor. E, aliás, às vezes é tão simples, né, Marilda, que a pessoa não acredita que vai dar um resultado. Olha que coisa interessante e impressionante. Sim, né? sim. É igual você procurar um psicólogo. É uma coisa tão natural que a gente não pode colocar um bicho de 7 cabeças, achando, não, eu estou com um problema mental grave. Não, às vezes é isso. Você viu a doutora Maria falando? Nós temos essas duas etapas. Daqui até aqui, em diversos comportamentos, eu estou naturalmente normal, não tem nada de grave em mim em questão, é a naturalidade. O que ela falou e que eu entendi é o seguinte, começou a dar qualquer número de prejuízo, pode ser 0,1, 0,2, não tem problema. Aí sim, é o momento. Eu já procurei psicólogo, sabe? E antes eu ficava com aquele tabu, não sei, tabu, preconceito. Não, quem procura é uma pessoa que está doida, que não sei. Não, nós temos à nossa disposição uma pessoa preparada, que tem o conhecimento de como funciona a questão psíquica e aonde ela apenas vai nos mostrar o caminho a seguir. Olha que coisa mais fantástica. Né? Quer dizer, se eu tenho alguma pessoa próxima de mim que pode me falar, Fernando, tudo bem, eu estou te entendendo, mas você está indo aqui, mas pega esse caminho aqui que é mais fácil. Sim. Igual quando eu fui, eu fiquei impressionado da facilidade que me deram. Uhum. Fiquei impressionado. Não, eu falei, eu estou fazendo assim. Não, tudo bem, mas isso é o que você entendeu. Mas eu posso explicar na questão da evolução psíquica? Posso. Como que eu devo fazer? Faz isso. Marilda, é impressionante. No mesmo dia eu resolvi a situação. E mais, provavelmente eu não ia conseguir resolver sozinho. Não ia. Eu ia sofrer muito mais tempo, desnecessário. Então, beleza, Marilda, e essa pessoa, então, ela chegou nesse limite, ela passou desse limite, né? Começou a ter o prejuízo. Então, ela vai sentir de acordo com os resultados que ela está tendo naquela convivência ali, né? E o que ela deve fazer? Então, a primeira coisa é buscar ajuda, né? Então, se for um caso mais leve, ela procura um psicólogo, né? Um psicoterapeuta, mas tem alguns casos que são mais graves. E esses que é o nosso tendão de Aquiles. Por quê? Porque são aquelas pessoas que desenvolvem
é um transtorno mais sério e elas não percebem que estão adoecidas e nem acham que estão. Aí é a família que precisa tomar as providências. Então, vamos pegar uma pessoa com um transtorno bipolar de humor, numa fase de mania. Porque o transtorno bipolar, ele tem os sintomas ativos e tem os sintomas passivos. O que seriam os sintomas ativos? Ele fica falante, mais agressivo, mais sedutor, mais sexual, e mais gente boa, mais gastadeiro, né? E os sintomas negativos, ele fica mais deprimido, mais chateado. Então, ele fica pendulando entre esse humor, essa relação de humor e a depressão. Quando ele está na fase de mania, o cérebro dele está produzindo muita dopamina e muita serotonina. Esses dois hormônios, eles trazem uma sensação de alegria e bem-estar e de empoderamento. Aí ele fica todo... E aí, quem é que está numa situação dessa vai procurar psicólogo? Não vai. Não vai. Não vai. Ele está todo alimentado de tudo que é bom, e justamente pelo hormônio. Por esses hormônios que estão funcionando desregulados. Então, o que acontece? Todos nós temos esse humor que oscila. Um dia, de manhã eu estou melhorzinho, de tarde e tal, né? Tem períodos que eu fico melhor, tem períodos que eu fico pior. Mas eu tenho um patamar desses neurotransmissores que me deixa dentro da minha normalidade. Então, no transtorno bipolar, eu excedo isso, tanto na relação, tanto na alegria, quanto na depressão. Então, se o normal oscila assim, no bipolar é assim. Alto e baixo, ou vai em cima demais ou embaixo demais. E quando ele vai em cima demais, para descer, ele vai descer baixo demais. Então, aí, quando ele está lá em cima, ele não quer saber de médico, de psiquiatra, nem de remédio e nem de psicólogo. E aí, quem sofre é a família. Quando ele está embaixo demais também, ele não consegue também, às vezes, muitas das vezes, procurar ajuda, aí que entra a família. Mas é muito mais fácil ele procurar ajuda quando ele está deprimido do que quando ele está na fase de mania. Lá ele não vai mesmo, ele não vai. Lógica dele querer ir. E aí, na terapia, ele vai no período que ele está deprimido, a hora que ele entra na normalidade, ele já não fica muito, e quando ele entra na mania, ele não vai mesmo. Então, os transtornos graves ficam nesse, bipolar, fica a questão da depressão, quais outros e os sintomas? São parecidos os sintomas? São. Esse é o nosso grande desafio dentro da psiquiatria, é que os sintomas são iguais para todos os transtornos. Né? Então, por exemplo, a pessoa que está com Alzheimer, que é uma doença degenerativa do cérebro, né? Ela tem depressão também. Né? O TDAH também tem, o bipolar também tem, e a doença, a depressão também tem o sintoma da depressão. Então, a gente tem que tentar fazer um diagnóstico diferencial. Buscando entender, um caso da neurologia, é uma degeneração do cérebro, ou é um caso da fisiologia, que é da produção desses hormônios, né? E aí, o processo de terapia, ele é uma reeducação. Eu começo a prestar atenção nesses mal-estar que me acomete e ver o que eu vou fazer com eles. Então, nós temos várias abordagens que ajudam muito, né? Tem a comportamental cognitiva, tem hoje, eu estou até terminando uma formação na terapia comportamental dialética, né? A psicanálise também ajuda muito a entender como é que esse sujeito existe no mundo, né? A finalidade que essa doença está comunicando, né?
Essa doença está falando do que mesmo? Doutora Marilda, no caso hoje, um dos temas mais comentados é a ansiedade, né? Todo mundo está ansioso, qualquer coisa que acontece, eu só posso estar com ansiedade e tal, e parece que ela realmente está visitando bem mais frequentemente a pessoa, o ser humano, né? É um pensamento acelerado também, que desencadeia a questão da ansiedade, a pessoa pensar, acelerar demais? É isso mesmo? A ansiedade, ela tem a ver com o futuro, né? Como eu vou viver amanhã, depois da manhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Tem a ver com o pensamento acelerado, sim, e tem a ver com esse cérebro que está em curto-circuito. Esse cérebro hiperativo, esse cérebro que tem fuga de ideias, pensa uma coisa, pensa outra, e tem a ver com a nossa hiperatividade. Então, veja só, nós estamos hoje recebendo muitos estímulos, os nossos cérebros, eles são hiperativos para todo mundo. Então, eu estou ali sentado na sua sala de espera, aí eu comecei um relaxamento, uma meditaçãozinha enquanto te esperava. E aí, daí a pouco, eu lembrei, nossa, eu podia olhar lá no meu WhatsApp para ver se tem alguma mensagem, entendeu? Entendi. Se eu deixo o meu pensamento dominar, eu vou lá e paro de fazer meditação. Então, a ansiedade, ela fica com essa multiplicidade de pensamento, de ideias, e que não me deixa serenar o cérebro, né? Nossa, então é angustiante demais. Você está no sinaleiro, você quer aproveitar os segundos para olhar ali. Então, aqui precisa de uma autodisciplina. Né? A gente precisa de uma autoliderança. Eu preciso gerenciar melhor meus pensamentos. Meus pensamentos. Então, a primeira coisa, existem alguns fundamentos, algumas leis regulatórias do meu corpo físico que eu preciso entender. Então, por exemplo, se eu como demais, eu vou engordar. Se eu bebo demais, eu vou entrar num estado alterado de consciência. Se eu penso demais, eu vou ficar ansioso. Então, vira um vício. E a gente sente um desgaste físico mesmo, de tanto pensar, algo assim que cansa, né? Parece que você trabalhou braçalmente assim a semana inteira, é incrível. Mesmo porque nós estamos falando de hormônios que estão sendo produzidos desnecessariamente. Então começa a desregular o corpo todo. Então eu penso no que eu vou fazer amanhã, depois da manhã, ou nas contas que eu tenho que pagar, ou no investimento que eu estou fazendo, ou não sei o quê. Tudo isso são hormônios. Cortisol, adrenalina, serotonina, dopamina. Nossa, vira uma guerra lá dentro. E aí o meu cérebro, ele vai acostumando com isso. Né? Então, por quê? Por que ele acostuma com isso? Porque os hormônios que eu produzo mais hoje, amanhã, quando as minhas células bipartem, ela vem com mais capacidade desse hormônio que foi produzido. Vamos supor que hoje eu produzi 5 hormônios de serotonina. Amanhã, quando as células bipartem, ela vem com a capacidade de receber 10 unidades de serotonina. Então, eu vou ter que fazer muito mais coisa para poder alimentar. Através desse transtorno, ela vai exigindo mais do hormônio. Mais do hormônio que eu gasto mais. Nossa. Então, se eu tô lá tem uma briga. Briguei lá com o meu chefe. Eu produzi 5 unidades de adrenalina. Amanhã, quando a minha célula biparte, ela vai ter 10 boquinhas de adrenalina que vão ficar lá querendo comida. Aí eu fico provocativa. Eu preciso provocar uma briga para poder alimentar
Nossa, mas que interessante. Então, na psicologia, a gente também consegue visualizar, vamos dizer por aí, a questão hormônio. Por que está acontecendo isso? Na verdade, nós somos hormônios. A gente não é comportamento, a gente não é pensamento, a gente é hormônio. É o hormônio que faz a gente ficar calmo, ou tranquilo, ou excitado. Então, por isso que eu preciso entender bastante do cérebro e do funcionamento do cérebro para mim falar, nossa, agora eu estou muito excitada, deixa eu respirar para mim melhorar. E a questão da respiração, em todas essas situações, ela contribui favoravelmente? Todas, porque né? Essa respiração... É que vai dar folga para o cérebro para ele se acalmar. Que aí ele para, porque o cérebro, as estruturas dele, muitas delas ele produz ou o hormônio da serenidade ou o hormônio do estresse. E aí não tem jeito dele produzir os dois hormônios ao mesmo tempo. Então quer dizer que também numa reação de medo, um medo, igual você falou, medo de não dar conta de pagar, o medo de não dar conta de ser bem-sucedido, o medo de não poder comprar aquele carro que minha mulher está pedindo, eu também quero trocar o carro e eu acho que eu não vou dar. Esse medo também já chega a ser um transtorno, esse que já é prejudicial. Já é um transtorno, já é uma disfunção. Uma disfunção. Deixa eu te dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi essa semana. A semana passada ela veio com muita agonia, falando do relacionamento que estava difícil, falando de querer mudar, de querer fazer uma porção de mudanças na vida. E aí nós começamos com um pouco de relaxamento e tal. Ela foi embora. Quando foi embora, mediu a pressão, estava 19/12, altíssima. Nossa. Né? Aí foi para o cardiologista já medicou, já deu um remédio. E aí, essa semana ela voltou super serena. Por que ela voltou super serena? Primeiro porque ela está medicada, né? Regulou a questão da pressão, do coração e do humor. Mas, principalmente, ela estava com o coração para explodir, porque a mente dela estava também para explodir. Né? Então, você não sabe se a falha do coração... É do coração mesmo ou é proveniente ao pensamento? Você não sabe quem que está... Como a gente acredita muito na gerência mental, né, acaba uma coisa sendo ligada à outra. Mas tem sentido, né? Se você pensar bem, tem sentido, porque o cérebro comanda o corpo completo. Então, se ele não está bem, provavelmente vai refletir no corpo, né? E o coração, ele é o motor. E que ele e o cérebro é a casa das máquinas. É o leme. Conduz. Então, controla. Entende? Controla. Então, eu preciso ter essa ideia para poder eu mesmo dar conta das minhas emoções. Porque, normalmente, a gente, quando está nesse estado alterado de consciência, com o mundo emocional acima do mundo racional, eu não me responsabilizo por mim. Eu ainda fico colocando a culpa das coisas no mundo, na política, nos outros, na mulher, no vírus, entende? Uhum. Então, toda vez que eu coloco a responsabilidade da minha vida, da minha doença, até da minha felicidade no outro, eu estou no meu infantil também. Está no emocional, aí está mais no emocional. Exatamente. Nossa, então que bom existir o psicólogo, hein, menina? Maravilhoso, porque daí a gente está vendo o tanto que é interessante, coisas que você falou aqui, que às vezes a gente ouve tanta coisa, mas a gente não adianta. O psicólogo entende psicologia, um publicitário entende publicidade, o fulano entende... Por isso que existem as especialidades, existem os profissionais, né, Marilda? Sim. Justamente já são preparados e ocupam tempo, e muito tempo, para entender bem o funcionamento de cada
parte do corpo, na questão cardiologista e tal, e sucessivamente todos os outros profissionais. Justamente para que quando a gente procurar, a gente saber, não, peraí, igual na questão psíquica, olha o tanto que é importante. Às vezes você está com um sentimento psicossomático, você nem sabe o que é isso. Né? Você está sentindo o coração disparado, achando que é um problema cardíaco e talvez é um problema psíquico mesmo, a questão do pensamento acelerado, uma ansiedade. Isso acontece muito hoje, porque hoje, infelizmente, tudo é rápido. Igual você falou anteriormente, é verdade, a gente para no semáforo, às vezes já quer dar uma olhadinha no celular para ver se alguém me entrou em contato comigo, se eu preciso retornar, e você olha, às vezes não tem nada. E olha várias vezes não tem nada. Vai criando um hábito também, Maju, doutora? E essa hiperatividade, né? Essa hiperatividade mental, você não pode ficar parado, né? Você está no celular ou você está fazendo alguma coisa, então assim, a sua mente fica recebendo estímulos demais. Celular, por exemplo, tem não sabe se pela luminosidade, ele é tão viciante quanto a cocaína. E ninguém sabe disso, acha que é normal, é natural, ainda está na onda, né? Ainda acha que está na onda, na moda, ele está usando em excesso. Então, falando em excesso, se a pessoa usa em excesso, ela vai ter consequências mesmo? Vai ter consequências sim. Né? Por quê? Vai causar prejuízo. Então, amanhã eu vou estar dando uma palestra no meu curso de especialização sobre a infidelidade. E hoje, a grande parte da questão de infidelidade tem a ver com o celular, que eu tenho todo mundo na mão. Abre a brecha ali também, né? Abre a brecha, é isso? E aí, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o celular, o uso ou o mau uso do celular está me causando prejuízo familiar. Eu tenho que entender isso, né? E aí, se está me causando um prejuízo, é doença. Olha aí, que interessante. E em breve eu vou te convidar para a gente falar sobre a sexualidade, que é um dos problemas que nós estamos tendo muito grave hoje em dia e muito constante, e da questão da infidelidade. Sim. Estão querendo colocar como algo tão normal, mas não é. Não. Não é normal. E aí entra o que você falou, e falou muito bem. É uma doença. E você próprio vai alimentando a sua doença nas coisas que estão à sua disposição, que poderia ser muito bem usado, né, para o bem, vamos dizer por aí, você está usando para o mal. Não é o mal do outro apenas, não, porque você vai prejudicar outras pessoas, mas você já está prejudicando principalmente você. Né? Principalmente você. Incrível, menina. Mas agora me conta daquela pergunta que um paciente seu falou da questão do coração e da razão. Foi isso? Foi. Achei interessante essa pergunta dele. Ele perguntou qual que é a diferença entre a parte do cérebro, né? A parte da emoção, a parte da razão e a parte do coração, né? Qual que é a diferença entre um e outro? E aí dei uma aulinha para ele explicando que a gente precisa estar bem antenado na questão do como eu estou funcionando a nível de cérebro, né? A nível de cérebro, eu estou no meu cérebro emocional, no meu cérebro instintivo ou no meu cérebro racional. Eu preciso olhar para mim e perguntar, eu funciono melhor de que jeito? Né? Porque muitas vezes você está funcionando só no seu cérebro emocional ou no seu cérebro instintivo e está causando um peteco no seu ambiente. Porque você está no seu eu criança, no seu eu infantil. Sintonizado, né? No seu eu animal. Eu falo que é o nosso cérebro do jacaré, né? Esse cérebro instintivo, e que é o da sobrevivência. A parte fisiológica desse cérebro, que produz os hormônios, eles são medidos através dos nossos pensamentos. Então, se eu estou feliz, eu estou produzindo alguns hormônios como serotonina e dopamina. Se eu estou infeliz, eu estou produzindo cortisol. Se eu estou zen, eu estou produzindo acetilcolina. Então, os meus pensamentos, eles vão ser o sinal de que eu estou bem ou que eu não estou bem, né? E a minha emoção tem a ver com a produção desses hormônios. Isso eu achei fantástico. Não sabia, olha, só para ter uma ideia, né, do que a gente... É valioso mesmo a entrevista, viu? Porque
Eu nunca imaginei, porque às vezes fala de hormônio, você pensa na questão médica do médico, né? Você não leva para um lado, olha, será que um psicólogo poderia... Mas a gente percebe que até a psicologia aí contribui com a medicina, né? Porque, olha aí, você ir no psicólogo e, olha, assim, procura um médico para você ver essa questão hormonal. Isso aqui está tendo uma reação também, né? Através do hormonal, olha só para você ver. Às vezes, quando chegam pessoas com muita queixa de depressão, principalmente as mulheres que estão no período do climatério, né? Às vezes eu encaminho para ginecologista para fazer a contagem. Olha que porque maravilha. Se tiver estrógeno, né, progesterona muito baixa, testosterona muito baixa, também vai provocar esse humor rebaixado. Esses sintomas que ela está sentindo é proveniente da baixa hormonal, não de algum problema psíquico. Muito bom saber disso. E aí, o rapaz, é outra pergunta do coração. Aí. E aí a gente tem que entender que o coração, ele vai estar obedecendo esse cérebro, né? Então, se eu tenho bons pensamentos, esse coração, ele vai ficar alegre, em contentamento, né? Então, como o meu coração funciona também mostra muito de como eu sou. No caso dele, que teve esse problema de pressão alta, de dor no peito, esse coração está falando de alguma coisa, né? Esse coração está falando de alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo. Está acontecendo. Briguei no meu relacionamento, não sei o quê. Aí a gente vai investigar. Então, cérebro e coração andam de mão dada. Né? E a minha nutricionista, a querida Suelma, ainda fala que é cérebro, coração e intestino, né? Aí fechou. Que lá nos intestinos também é o nosso segundo cérebro e também produz muitos hormônios. E é verdade. É verdade mesmo. É verdade. Então, a gente não é pedaço. A gente não é coxa de retalho. A gente é uma totalidade. E quando a gente está inteiro e consciente, a gente é mais feliz. Amém, que bom, muito bom saber disso. Olha, eu fico muito honrado com a sua presença e quero já estender o convite. Para o próximo programa, eu vou te convidar já aqui e agora para a gente falar sobre a infidelidade e a questão da sexualidade. Com todo prazer. Para a gente levar até você a mensagem, a informação também do que você pode fazer, o que você não pode fazer, como você deve fazer, como você não deve fazer. É claro que a decisão é sua. Aqui nós vamos dar dicas para que você possa entender como é que funciona. De repente, você pode estar passando por uma situação dessa e você vai ter essa situação resolvida aqui, tá bom? Através da doutora Marilda, e nós vamos formular umas perguntas bem normais, bem cotidianas, do dia a dia mesmo, que a gente vê que muita gente está passando por essa dificuldade, vamos dizer por aí, né? Às vezes por uma coisa tão pequena, está querendo romper um casamento de 20, de 30 anos, às vezes porque de uma coisinha no celular que a gente poderia muito bem ficar sem, né? Porque não tem lógica, a gente às vezes vai levando tipo um pouco na brincadeira, não sei se é o caso de alguém, e não estou também culpando e nem julgando ninguém, mas a gente vai deixando a coisa ir acontecendo, achando que não vai acontecer alguma coisa. Que não tem consequência. Que não tem consequência. E tem. Depois, infelizmente, você vai chegar lá na frente e vai, poxa, por que eu não me preveni nisso? Por que eu destruí uma família pelo momento meramente de um prazer que talvez é um começo de um transtorno? Entendeu? Verdade. Que você poderia muito bem ter, não, deixa eu procurar ali. Eu ouvi o Fernando falando numa entrevista lá com a doutora Marilda, que esse sentimento de eu estar muito isso ou muito aquilo, menos isso ou mais aquilo, pode ser um transtorno, e não é grave, não, é uma coisa normal no corpo humano, mas que eu preciso procurar descobrir o que é isso para me tomar as minhas decisões e viver no oásis da felicidade, da tranquilidade, da paz, dentro da família, dentro do trabalho, nas relações sociais, enfim, aonde quer que você esteja. Então, doutor, eu agradeço muito e quero deixar agora as considerações finais para a senhora.
Nossa, foi muito bacana o nosso bate-papo. Foi. E olha, eu vou prometer aqui, vou cumprir, vai ser melhor. Isso que nós vamos comentar no próximo programa é algo assim, né, polêmico, porque é infidelidade e a questão da sexualidade. Mas é algo que nós precisamos entender de uma maneira tranquila. Exatamente. Porque nós vamos passar para você algo assim 100% profissional. Sim, algo sim. bem construtivo e de valor, para que você possa entender bem mesmo. Tá bem bom? fundamentado. Bem fundamentado. É algo que nós queremos contribuir para o zelo da sua vida, sua saúde psíquica, sua saúde do coração, a sua saúde do pensamento. Olha que coisa incrível. Bons pensamentos. É bíblico. É bíblico. Olha, tenha bons pensamentos, pense no que é nobre, pense no que é bom, agradável, bondoso, né? Justo, verdadeiro. Justo, verdadeiro. E hoje a gente vive num mundo que às vezes, e muitas das vezes, eles enviam para nós mensagens muito negativas, viu? Né? Coisas assim, sem nexo nenhum, e como a gente está sendo manipulado nesse momento, e nós vamos falar sobre isso também, a gente vai aceitando essas coisas, e essas coisas vão nos abastecendo, inclusive a nossa própria mente. Na hora que nós acordamos, nós estamos no fundo do poço. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Perdeu o sentido de vida. Pois é. Perdeu a razão de viver, né? Porque nós viemos com esse cérebro evoluído, esse pré-frontal, esse gestor do meu cérebro instintivo e emocional, para um processo de evolução, inclusive ética e moral e espiritual. E se eu vou contra esses princípios, eu me destruo e destruo quem está em volta. Né? Então, essa está sendo agora a minha grande missão, né? É poder compartilhar do conhecimento da ciência, da psicologia, para as pessoas serem mais livres e felizes. Então tá aí. Para você, fique com Deus. Deus te abençoe ricamente, você, a sua família, os seus negócios, e até a próxima.